Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura, que você encontra os nossos episódios mais recentes para você ver quantas vezes quiser e também aqui acompanhar as nossas novidades nas redes sociais. Basta seguir nossos perfis no Facebook, no Twitter, mandar um WhatsApp para a gente ou ver os nossos vídeos todos em playlists lá no YouTube. E hoje é dia do nosso programa em parceria com o Instituto Desiderata. E vamos falar aqui então de um histórico breve. O movimento de maio de 1968 na França entrou para a história ao provocar uma onda de protestos que teve início com manifestações estudantis para pedir reformas no setor educacional. Esse movimento evoluiu para uma greve de trabalhadores que balançou o governo do então presidente Charles de Gaulle. No mesmo ano, aqui no Brasil, a passeata dos 100 mil também foi uma manifestação popular contra a ditadura militar organizada pelo movimento estudantil, contou aí com a participação de artistas, intelectuais e outros setores da sociedade. E de lá para cá, os jovens sempre estiveram presentes em momentos marcantes da história. Um outro exemplo foi a Primavera Árabe, uma onda revolucionária de manifestações e protestos potencializados pelas redes sociais a partir de 2010, lá no Oriente Médio e também no norte da África. E aqui, já de volta ao Brasil, em São Paulo, recentemente, estudantes também fizeram ocupações como manifesto contra o fechamento de escolas públicas. Então, no programa de hoje, abriremos espaço aqui para discutir como se dá a participação dos adolescentes nas escolas nos dias de hoje. A existência dos grêmios estudantis é assegurada por lei e, junto ao processo de escolha de representantes de turma, por exemplo, são espaços para a voz dos alunos ser ouvida. Mas como repensar e ampliar essa participação para que seja parte da formação de todo jovem? Bom, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Camila Leite, que representa o Instituto Desiderata. Bem-vinda, Camila, tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado pela presença. Ao meu lado está o Paulo Carrano, que é professor da UF e coordenador do Grupo de Pesquisa Observatório Jovem. Bem-vindo, Paulo. Tudo bem? Tudo. Também conosco aqui está uma representante dos jovens, a Ana Alice do Nascimento, estudante da Escola Municipal Madri, aqui no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Ana. Tudo bem com você? Tudo. Bom, e você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então fique ligado aí nos próximos 25 minutos de Conexão Futura. E já começo aqui perguntando para a Ana, né, que é representante de turma, como é essa participação, Ana? O que faz um representante de turma na sua escola? Bom, o representante de turma tem que escutar a voz da sua turma, é óbvio, para levar o que eles querem para a direção, para o diretor, várias pessoas, porque a gente precisa ter a voz também na escola, porque não é só a parte dos diretores da direção. A escola é constituída dos alunos também, dos funcionários, e isso precisa ser escutado. Não, sem dúvida, né, Camila? Assim como a Ana está dizendo, os alunos são a grande maioria das pessoas que frequentam aquela escola todo dia, são quem normalmente menos são ouvidas, né? Exato. A escola foi feita para os alunos, né? Para os estudantes, para os adolescentes. E a gente fica lutando para que essa escola reconheça que o que esses adolescentes pensam, o que esses adolescentes querem, desejam, tem espaço na escola. Não é só aquelas regras que o diretor ou que o plano diretor da escola, o plano municipal de educação, que seja, foi feito para eles, claro, mas eles não são ouvidos na hora do processo de decisão e isso acaba interferindo, claro, no dia a dia, na rotina, na forma como eles aprendem também, né, Paulo? Sim. Não, participar é tomar parte, né? Quer dizer, a gente buscar a origem da palavra é isso, tomar parte. E tomar parte de quê? De decisões, né? Então, o que me parece significativo é que mesmo que haja participação, estar na escola é uma forma de participar, né? Estatisticamente, quando você deixa de ir, você entra nas estatísticas de não participação, ou seja, de não estar lá, né? Mas estar lá não assegura que você vai ter uma participação de qualidade. Então, muitas vezes, essa maneira de tomar parte na escola é muito frágil, né? Ela precisa ser mais forte. Ou seja, e ser mais forte significa envolver os estudantes naqueles assuntos que realmente são importantes e significativos para a escola, ou seja, que organizam o tempo e o espaço, que pensam o uso dos recursos e que incidem até sobre os conteúdos escolares. Por exemplo, nós estamos uma geração hoje que tem acesso na ponta dos dedos ao que há de mais importante, significativo e atual no conhecimento, em centros de pesquisa, por exemplo. Então, os jovens, os estudantes, têm condições até de participar da organização dos conteúdos
que aí eles vão ser oferecidos. Agora, para isso é preciso mudar a maneira de enxergar o estudante, especialmente adolescente, na vida escolar. Ou seja, ele tem que ser alguém mais valorizado como alguém que tem voz, como a Hannah falou. Voz, a palavra voz é muito importante aqui. Agora, nesse sentido, como o Paulo está dizendo aqui, a garotada, todo mundo tem celular hoje em dia, né? Na nossa turma, imagino que todos lá tenham cada um seu smartphone conectado à internet. Isso, de alguma forma, é utilizado no dia a dia, na rotina da escola? Depende, assim, é proibido na escola, nas escolas em geral públicas, celular. Mas, claro, tem aquele professor que abre mão disso, né? Porque algumas regras existem para ser quebradas. Tipo, em aula de arte, por exemplo, o professor vai passar sobre um pintor famoso e a gente vai fazer uma releitura. Aí ele pega algumas figuras, mas o aluno também tem que saber como é que é pesquisar essas coisas. Então, a gente pode sim usar o celular para pesquisar. Numa aula, por exemplo, que está terminando o tempo e você não conseguiu copiar tudo, você pode tirar a foto para você terminar de copiar, deixar guardadinho. Isso é bom. Mas tem alguns professores que ainda reclamam disso? Se for Sim. para a direção, isso vai causar algum problema para o aluno que tira foto na sala? Muito problema. Vai causar muito problema. Por isso que depende muito do professor. Tem professor que ainda é quieto, assim, que não gosta muito, que respeita as coisas. Mas tem professor que não, né? Que acha necessário. A internet está aí para isso. O mundo tecnológico. Agora, Camila, é uma questão importantíssima, é parte do dia a dia do aluno e muitas vezes a geração dos próprios professores que ainda não descobriram, né, o potencial todo da tecnologia. Como é que você vê isso? Então, eu acho que essa relação da participação com conhecer os adolescentes, as culturas dos adolescentes, o universo deles é fundamental para que, de fato, a escola possa abrir espaços de participação. E como o Carrano disse, participar não é só estar lá. Né? E participar não é só fazer aquilo que a direção e os professores desejam que a gente faça. Participar é a gente poder expressar aquilo que a gente está sentindo, que a gente está pensando. Né? E para a gente se sentir parte, a gente precisa ser afetado por aquilo. Né? E hoje a tecnologia está no universo dos adolescentes numa dimensão da própria existência. Né? Através dessa tecnologia digital, né, a internet, o celular, os adolescentes encontram muitas maneiras para se expressar através dessa linguagem. Então, a escola precisa criar espaços de expressão através dessa linguagem. Né? Então, mais do que usar o celular como um recurso apenas, precisa usar essa linguagem da cultura digital como um meio de expressão dessa garotada. Como é que você vê isso, Carlos? Eu vejo o seguinte, todos nós precisamos de uma certa desintoxicação do uso de internet, celulares e tal. Todos nós, né? Às vezes a gente está num jantar e está com amigos e está usando... E vira um problema social. É um problema social ou associal, né? Antissocial. Então, de alguma maneira, pode ser até positivo que os estudantes passem um determinado tipo, né, de tempo, um momento, sem usar o aparelho eletrônico, porque é importante que a gente volte a um estado não tão introjetado da tecnologia. Agora, como se faz isso? De maneira autoconsciente, porque eu percebo que eu estou a sala de aula, por exemplo, é o estar junto. Né? Eu preciso de quê? De convergência. E se eu estou isolado num telefone tratando de outra coisa, eu não estou convergindo, eu estou divergindo. Né? A própria ideia de diversão vem daí, ou seja, eu estou me divertindo, mas uma diversão que não tem a ver com aquele coletivo. Então é preciso convergir. E eu posso convergir usando o aparelho celular também, eu posso convergir usando a tecnologia. A tecnologia pode ser convergente. A grande questão, me parece, não é tirar o celular ou permitir que ele não utilize, é a maneira como é feita. Uma coisa é a escola instituir formas de participação, de autoconsciência, de que aquele momento é um momento de estar junto, não é um momento de estar dispersando pelo celular. Outra coisa é colocar isso num regulamento e dizer, agora não pode. Eu estava lendo o regulamento do município do Rio de Janeiro, que diz que pode se sequestrar o aparelho celular e ficar até 2 dias com ele retido. Eu acho até que é proibido por lei isso, mas é apropriação indébita. Mas, ou seja, o que diz isso? Nós não estamos criando processos de conscientização, processos de estar junto de maneira coletiva. É uma simples punição. É simples punição e essa questão que envolve disciplina e autoridade na escola, os estudantes têm dito isso nas pesquisas. Eles não são contra as regras, a rigor. Eles são muito críticos à maneira como as regras são implantadas sem participação. Claro.
Claro. sem que eles saibam por quê. Né? O exemplo antigo era aquele do cigarro, né? Quer dizer, é proibido fumar na escola. Tudo bem, é proibido fumar na escola. Aí o professor acende o cigarro, aí ele fala, mas não, eu posso. Então, com o celular é um pouco isso. Está proibido também o professor utilizar o celular na escola? Não. Percebe? Então, é esse tipo de movimento incorporativo, ou seja, não é que não se tenha regra, tem que se ter regra, e as regras às vezes são até positivas, mas é preciso participar até não necessariamente de todos os momentos de implementação da regra. Tem algumas questões que com certeza vão fazer parte mais da gestão da escola, em relação são a horários fora, e tudo mais, mas né? o como fazer e adaptar poderiam ser ouvidos mais jovens. Agora, em relação à tecnologia, tem uma dimensão que é do espaço de compartilhamento. Na maioria das vezes, quando a garotada está usando o celular e a internet, eles não estão se isolando. Ao contrário, eles estão conversando. Eles estão num grupo de WhatsApp comentando a aula, falando mal de alguém, relação. Sei lá, tem muita fofoca também que rola, com certeza. Com certeza. Aquelas tretas, assim, que acontecem na escola. Mas eles estão, enfim, de certa forma ali se unificando como um grupo também. Tem essa parte da socialização, que a escola é fundamental, né? Já que os jovens vão lá, fazem grandes amigos muitas vezes para a vida. Agora, só voltando um pouquinho antes, a gente começou falando aqui que a Ana é representante de turma. Para quem não acompanha esse processo, como se dá o processo de escolha de um representante? Como foi para você ser eleita representante da sua turma, Ana? Bom, antigamente, pelo que eu me lembro, era tipo assim, era a direção que meio que organizava tudo. Era tipo assim, pega a turma, escolhe um aluno que você acha que vai representar bem a turma, porque ele é quietinho e tal. Mas, com o passar do tempo, isso mudou, é claro, né? Porque o aluno não tem que ser o quietinho, tem que ser aquele que consegue representar a turma mesmo. Porque se a turma é bagunceira, você não vai escolher uma pessoa tão quieta assim para representar a turma. Então, a minha eleição foi a eleição dos professores, a eleição dos diretores e a eleição da turma, que é importante. A turma escolheu, a turma teve participação de quem seria, porque com quem eles mais confiam para lidar com essas coisas. E no caso, eu recebi quase todos os votos da turma, com os votos da direção e os votos dos professores, que eles acharam que era necessário eu assumir. E até, ultimamente, tudo que acontece, vai acontecer alguma coisa. Quem é que pode ir? Analícia. Sempre cai pra mim, porque a turma confia. Isso é bacana também de fazer parte, né, do processo de escolha. Os alunos aqui, você falava aqui, eu lembrava, eu também fui representante de turma, mas na minha escola era só os alunos que votavam, não tinha o voto dos professores, não. Cada escola pode fazer seu próprio regulamento ou como achar que tem mais a ver com aquele clima e com aqueles alunos, né, Camila? Sem dúvida. Agora, o que eu acho que é importante é essa experiência da democracia na escola. A gente vem defendendo muito essa ideia, né, de que a gente precisa que a escola seja um ambiente onde esses adolescentes vão experimentar a democracia. Já que se fala tanto de democracia, né, depois dos 16 vão poder votar, dentro da escola é o melhor espaço para começar a praticar isso. Pois né? é. Eu fico assim me perguntando, por que é que nos grêmios, por exemplo, tem que ter presidente, ou tem que ser um presidente? Aqui no Rio a gente tem uma portaria que indica que os grêmios têm que ter o quê? Um presidente, vice-presidente, secretário, vice-secretário. Já vem instituído uma o jeito de organizar. hierarquia. Quando eu acho que eles tinham que poder experimentar, inclusive se quiserem ter um rei, ou ser autogestão, né? Não ter uma pessoa só que decide. Era o momento que eles tinham. Ou coletivos, né? Que é o que ou hoje diferentes coletivos. A dimensão da participação juvenil hoje está demandando exatamente isso que a Ana falou, confiança, e essa confiança se dá com a proximidade. Né? E por que a gente não confia tanto em determinados políticos ou instituições? Porque está muito longe da gente, né? Está muito afastado daqueles verdadeiros sentimentos de um coletivo. E a ideia de horizontalidade, ou seja, eu não estou lidando com alguém que está lá em cima, um representante que vai se destacar, é alguém que está ali no dia a dia. Né? Eu queria só chamar a atenção de uma coisa, né? A Camila chamou atenção isso, eu queria reforçar. Ou seja, a escola ela quer preparar para a cidadania, mas a contradição disso é que muitas vezes ela quer preparar para a cidadania em condições de muito pouca cidadania interna, muito pouca democracia interna, ou seja, cidadania, tomar parte, significa o quê? Alguém que é incorporado a um processo decisório. Isso. E muitas vezes as pessoas não são incorporadas no decisório. Lá fora, quando você for cidadão, você vai participar. Aqui, ainda não. E aí se simulam muitos processos participativos. Então, o que está acontecendo agora em São Paulo, recentemente, estudantes alteraram os cotidianos escolares, os espaços de tempo, de regras que vieram de fora, ou seja, de fechamento de quase uma centena de escolas, sem consultar pais, sem consultar estudantes, sem consultar irmãos que iriam ser deslocados
de escolas, com uma ideia que é questionável, de que quanto mais homogênea for a escola de ensino fundamental, médio, melhor, maior rendimento. Eu, por exemplo, aprendi muito no Colégio Pedro II, na proximidade ali da faculdade que tinha, né, dentro do colégio, né, antecipando até minha vida de estudante universitário. Então, a ideia da homogeneidade que o governo do Estado utilizou é uma ideia que foi contestada, ou seja, pelos estudantes que coletivamente reinstauraram um novo cotidiano. E esse cotidiano é lúdico, é cooperativo, é participativo e é uma certa, vamos dizer assim, radicalização da ideia de escola de horário integral, porque eles estão fazendo atividade das 7 da manhã às 24 horas à meia-noite, porque eles estão ocupando a escola, literalmente. Então, assim, a participação horizontalizada, ou seja, com confiança, como a Ana falou, muitas vezes está muito longe dessa ideia hierarquizada que a instituição impõe, às vezes até por regimentos. Ana, essa questão de ser apenas um representante ou a forma de escolha, isso às vezes acaba afastando os outros alunos que de repente não são tão votados, não aparecem tanto. Como é que você, enquanto representante, sente a relação com os outros alunos? Na verdade, são 2 representantes, o primeiro e o segundo, assim, o primeiro é adjunto. Sendo que, tipo assim, quando você é representante, todo mundo acha que você tem um direito a mais do que os outros. Tipo assim, um trabalho de escola, um professor, por exemplo. Eu tenho bastante facilidade de conversar com os professores. Aí eles acham que isso é por conta de eu ser representante, mas não é. Por exemplo, aconteceu essa semana. O professor passou o dever, o de arte, e eu não terminei o dever, e ela deu um tempo pra gente terminar. Só que ela falou assim, termina hoje. Aí eu fui falar com o professor, tem como deixar eu entregar outro dia? Ela falou, tem, e avisa o resto do pessoal que também pode, vou dar uma chance pra você, eu vou abrir pra todos. Aí eu fui fazer o dever, falei, gente, eu vou entregar amanhã, alguém mais tem? Aí vieram, não pode entregar trabalho, porque não sei o que, não sei o que lá. Aí veio outra pessoa, Analice tem chance, a queridinha da professora, representante de turma, sempre tem espaço em tudo. Mas isso não é verdade. A pessoa tem que parar de pensar que só porque ela tem algum cargo numa escola e tal, que ela tem algum direito a mais do que os alunos. Porque a gente também é uma pessoa normal, a gente tem que conviver junto. Não é só porque a gente é uma coisa que a gente tem que ser mais, não tem que ter essa hierarquia. A gente fala um pouquinho aqui sobre essa questão da formação do jovem, trabalhar na democracia. Essas questões que aconteceram com ela, por exemplo, poderiam muito bem ser trabalhadas pelo professor que reparou isso e levar isso para a discussão em classe também, né? Isso a gente aprende na escola, né? Esse tipo de conflito é o conflito que a gente precisa viver na escola para pensar o que é representação, o que é democracia, o que é direito para todo mundo, a ideia de direito, por exemplo, né? Por que você teria um direito diferente dos outros? Só porque você é representante de turma, né? Então, isso que o Carrano estava dizendo, não faz sentido que a escola queira preparar ou formar cidadãos para um dia. Essa experiência, ela precisa estar dentro da escola, orgânica na escola, né? E nos adolescentes, na relação com os adolescentes, você tem muitas oportunidades para trabalhar com isso, porque os conflitos, as tensões, as relações de poder, né? Essa necessidade de liberdade, de construção coletiva, esse agrupamento, né? Isso fica muito forte na adolescência. Então, é um momento muito especial para a gente trabalhar com essas temáticas que são tão importantes para a vida social, para a vida humana, né? A minha preocupação hoje é que a escola está tão lotada de conteúdos, né, com tantos programas, interesses que são gestados fora da própria comunidade escolar, ou seja, hoje você tem uma perda de autonomia muito grande, não só do estudante, como do próprio professor de organizar conteúdos, currículos, né? Ele chega quase tudo pronto e o tempo é todo comprimido com atividades e tarefas a cumprir, em geral em função de testes que vão avaliar o desempenho tanto do estudante quanto da própria escola. E essa escola quer saber se ela vai ficar para trás ou não, ou seja, a ideia de ranking. Ou seja, a política, a socialização política da qual nós estamos falando aqui, ela precisa de tempo livre para se ocupar, tempo livre para pensar, para imaginar. E o que é imaginar? Imaginar o quê? Uma sociedade que não está aqui, mas pode vir a ser. O que Platão falava para a gente? A cidade não é, mas pode vir a ser. Ela virá a ser como?
com participação, com imaginação política. Então, uma escola que está preenchendo todos os seus tempos com tarefas definidas de fora para dentro... Já chega currículo obrigatório, não sobra tempo e mata a imaginação política, ou seja, e mata esse campo da socialização política e da formação. Então, acho que é por isso que nós falávamos dessa importância de ocupar a escola, né, com sentido de presença, para redefinir essa lógica. A utopia da escola não é produzir necessariamente conteúdos índices. A utopia da escola é formar sujeitos humanos, né, éticos, né, plurais. E que sejam capazes de transformar esse mundo exatamente, que tá aí, e que né? conheçam também aquilo que a humanidade acumulou, sintetizou como conhecimento, nas artes, nas matemáticas, nas engenharias e tudo mais. Mas, fundamentalmente, não é um lugar para produzir conhecimentos que vão ser jogados fora amanhã, né, ou depois da manhã, porque não faz sentido. Ou seja, fazer uma instituição com sentido é criar tempos e espaço para que o sentido se instaure. Né? E aí, para isso, eu acho que tem que reconhecer os adolescentes como sujeitos de direitos, inclusive o direito à participação, né? Como sujeitos de conhecimentos, como sujeitos de desejos e como sujeitos expressivos, falantes. Mas para os adultos é muito difícil reconhecer que sujeitos que ainda não pagam impostos, sujeitos que ainda não podem dirigir automóvel, sujeitos que ainda não podem ser eleitos presidente da República, deputado e tal, que essas pessoas têm direito a ser. Né? A mesma lógica foi implementada com as mulheres no século XIX que não podiam votar. Então, o adolescente vive uma situação de minoridade muito grande, ou seja, ele não é ainda. E por não ser ainda, muitos querem dizer o que ele deve ser. Você discorda, Ana? Por que você discorda? Eu discordo, porque a gente é uma pessoa, a gente também tem nossas opiniões e os nossos pensamentos, a gente também tem que colocar isso para fora. Não é só a pessoa que vai falar, mandar na gente. A gente também tem que saber retrucar, saber o porquê disso tudo. Porque não é simplesmente faz isso aqui e pronto. Não, não pode ser desse jeito. A gente tem que saber se defender, ter nossas opiniões também. E sugerir coisas, né? Sugerir coisas. Esses dias, em contato com vários adolescentes aqui do Rio, eles sugeriram que tivessem momentos na escola que os adolescentes iriam ensinar coisas aos professores, que isso fosse instituído como parte, né? Então tem um momento em que os professores vão se tornar aqueles que vão aprender coisas que eles ainda não sabem e que Afinal de contas, todo mundo tem algo a aprender, né? Existe uma troca tem que entre sair a gente. dessa Não de já existe sei só o tudo, professor, nunca. é uma troca entre professor e aluno. Sempre existe isso. Muito bacana. Bom, nosso tempo aqui já está quase chegando ao fim. Eu preciso mostrar links na internet para você de casa acompanhar aí e continuar com essa discussão que já está rolando muito aqui, mas que você leve a discussão para a sua mesa de jantar, para a sua roda de amigos, enfim, na hora do café, no trabalho também, por que não? Então vamos lá. Primeiramente, vamos ao blog do Paulo Carrano para você saber mais aí sobre as pesquisas dele. Tem uma série de informações muito interessantes aqui, textos que falam sobre a participação dos jovens. Então você encontra aí no WordPress. Também tem informações aqui no site direto da UF, Observatório Jovem. São vários projetos que você desenvolve por lá também, né, Paulo? Sim, ali aquelas imagens são projetos coletivos ou projetos de mestrado, doutorado, filmes. Muito bacana. E o pessoal pode saber mais também sobre essas pesquisas em relação à participação da juventude. E também mostro para você de casa o site do Instituto Desiderata, que é desiderata.org.br. Aqui para o pessoal poder entrar em contato com vocês também, né, Camila? Isso, conhecerem um pouco do nosso trabalho. A gente está criando uma rede de educação com adolescentes, convidando educadores, adolescentes, enfim, professores, diretores, coordenadores de escola, que estejam interessados em pensar como é que essa escola com adolescentes, primeiro não é uma escola para os adolescentes, é uma escola com adolescentes. E como é que essa escola pode ter participação democrática desde a hora que a gente abre a porta e entra nela, até no momento em que a gente vai escolher o que se ensina e o que se aprende dentro dessa escola. Muito bacana, então, que essa discussão siga por aí também, mas por agora preciso me despedir. Então, Ana, muito obrigado pela presença e parabéns aí pela representatividade junto aos seus alunos, seus colegas, né? Obrigada. Valeu, Camila. Valeu, Paulo. Obrigado pela presença. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Eu te espero aqui, então, de segunda a sexta, ao vivo, 14h30, na tela do canal Futuro. Ou então, qualquer hora do dia e da noite, a gente se encontra lá no nosso site com todos os nossos episódios reunidos na internet. Um abraço e até a próxima.